Existe muita discussão em torno de qual foi a primeira arte marcial. Eu sou Jerônimo Marana, professor de artes marciais, e nesse vídeo eu vou desconstruir o mito da origem das artes marciais. Muita gente acredita que o Kung Fu foi a primeira arte marcial, é a mãe de todas as artes marciais. E quando a gente afirma isso, a gente cai no primeiro erro, porque o Kung Fu não é uma arte marcial. Isso que nós ocidentais nos referimos quando a gente fala em Kung Fu, na verdade é um conjunto de centenas de artes marciais diferentes. Então, Tai Chi, Pacua, Xing Chuan, Shaolin do Norte, Louva-a-Deus Sete Estrelas, Wing Chun, são todas artes marciais diferentes e nós nos referimos a todas elas como Kung Fu. Muita gente também acredita que as artes marciais na China começaram no templo Shaolin a partir de Bodhidharma. E aqui a gente cai no segundo erro, porque como eu já falei no meu vídeo anterior, Bodhidharma não iniciou a prática de arte marcial de qualquer maneira que seja no templo Shaolin. E as artes marciais começaram a ser praticadas no templo Shaolin muito mais tarde do que se imagina. Na verdade, já existiam artes marciais na China muito antes da própria existência do templo Shaolin. E a espada da dinastia Han, que eu já falei num vídeo aqui no canal, é uma prova disso. A lenda de que Bodhidharma ensinou na China artes marciais que ele trouxe da Índia é a principal, se não a única tese que sustenta que as artes marciais se originaram na Índia. Embora o Bodhidharma não tenha ensinado artes marciais na China, isso não significa que não existissem artes marciais muito antes na Índia. E existiam, tanto na Índia quanto na China. Desde a antiguidade, que hoje são a Índia e a China, eram potências econômicas, culturais e científicas do leste da Ásia. Então muito conhecimento era produzido nesses dois lugares e era disseminado para outras regiões. Não é à toa que muitas das maiores invenções que nós ocidentais mesmo usamos até hoje surgiram na China ou na Índia. Um exemplo disso são os mísseis que foram criados pelos chineses. E no final do século XVIII e início do século XIX, os ingleses tiveram muita dificuldade para dominar completamente a Índia, justamente por causa dos mísseis indianos. Mas quando a gente observa muitas das armas indianas, a gente vê que elas são completamente diferentes das armas chinesas. Isso mostra que cada um desses povos desenvolveu seus próprios métodos de combate separadamente, mesmo que houvessem alguns intercâmbios, algumas influências mútuas. Embora muita gente acredite que uma arte marcial indiana chamada Kalaripayattu seja a primeira arte marcial, isso não é possível pelos motivos que eu vou explicar agora. Desde os primórdios da humanidade, os seres humanos tiveram a necessidade de desenvolver métodos de combate para poder se defender de outros animais, para poder caçar e se defender até mesmo de outros seres humanos. E aí é que vem a coisa interessante, porque quando o cérebro humano atinge um determinado nível de desenvolvimento, determinadas descobertas são possíveis de serem feitas. Então, dando um exemplo com a roda, quando a roda foi descoberta, o cérebro humano já tinha chegado no nível necessário, então a roda começou a ser descoberta simultaneamente em vários locais do mundo, mais ou menos no mesmo período. E o mesmo acontece com os métodos de combate, com as artes marciais. Assim, os seres humanos foram capazes de descobrir o arco e flecha, as armas de pedra lascada, de pedra polida e as armas de metal. Não é à toa que quando a gente investiga os manuais de artes marciais europeias do século XVII, por exemplo, a gente encontre exatamente as mesmas técnicas, os mesmos golpes de espada, as mesmas torções, as mesmas projeções que a gente encontra em qualquer arte marcial asiática. Isso numa época em que não havia interação suficiente entre Ocidente e Oriente, entre Europa e Ásia, para que houvesse uma influência desse tipo. E durante muito tempo a única preocupação das pessoas era saber lutar, saber usar uma arma, saber empregar uma arma num combate. Então as pessoas não estavam preocupadas com estilos. No máximo elas davam nomes diferentes para aquilo que elas faziam de acordo com a região e com a época. É como se fosse o nosso jogo de taco, que em alguns lugares se chama bets e que tem algumas características diferentes de um lugar para outro. Quando você muda de rua, muda um pouco a regra, mas é o mesmo jogo. Então as pessoas poderiam chamar, por exemplo, uma coisa de esgrima, e em outro lugar as pessoas chamavam de combate com espadas, mas se tratava da mesma coisa. Naturalmente, os métodos de combate foram se desenvolvendo cada vez mais e adquirindo características muito distintas de treinamento, enfatizando coisas diferentes. Então isso deu origem ao que hoje nós chamamos de estilos, mas isso aconteceu por volta do século XIX.
Então, praticamente nenhuma das artes marciais que a gente conhece hoje existia há muito mais do que 200 anos atrás. Então, por esse motivo, o Kalarippayattu não pode ser a primeira arte marcial. Então, o que eu quero dizer com isso é que as artes marciais não vieram da Índia, também não vieram da China, ao mesmo tempo que vieram dos dois lugares, assim como de qualquer outro lugar do mundo. As artes marciais são um processo de construção e desconstrução, sofrendo modificações ao longo do tempo para se adaptar a um determinado contexto. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, clica no link que está passando aqui em cima para acessar o meu artigo no meu blog, onde eu falo de maneira mais aprofundada sobre isso, inclusive falando algumas coisas que não foram ditas aqui no vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal e se você quiser ajudar a acrescentar legendas nesse vídeo, você pode fazer isso por meio do link aqui embaixo na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.